Vocês estão vendo aí o começo da escola Andaraí. As histórias que a vovó contava. Aí já é a comissão de frente. As histórias que a vovó contava traz muito desse lúdico, né? Trazendo esse olhar meio infantil. Então a gente tem a representação aí de crianças nas cores, né? Verde e rosa, as cores da escola. O Marcelo ele vai trazer um pouquinho da história das crianças do Morro Santa Marta. As crianças de 1991, que é o ano do desfile original desse samba. Tá vindo aí, Andaraí, chegando com tudo. Eu queria, pessoal, pra gente chamar aqui, pra quem tá em casa acompanhando, será que tem como a gente falar um pouquinho dos quesitos? Que acho que é importante, já no início do desfile, quem tá acompanhando de casa também, para saber o que os jogadores estão olhando, né? O que faz uma escola subir de posição, o que faz uma escola ser rebaixada. Então são quantos quesitos? São 9 quesitos, Luana, divididos por 3 cabines jogadoras. Uma que a gente tem bem no início do Sambão do Povo, uma cabine que muita gente considera ela um pouco... Acho que é a mais difícil, né? Para quem está assistindo a gente de fora do nosso estado, de fora do país, a gente está do lado da maré, ou seja, tem uma ventania que é da natureza, é impossível a gente controlar, saber quando ela vai vir. E justamente na primeira cabine tem uma entrada de vento muito potente, então tem muitos casais que acabam perdendo nota ali. Nossa segunda cabine é onde nós estamos. A gente tem o privilégio, né, Winnie, de estar exatamente na segunda cabine de jurados. A gente tem um pouquinho da visão do jurado para poder também conversar com vocês com esse critério. Exatamente. E a terceira cabine, que já é um pouco mais lá para dispersão, que é a última, né? E assim como a primeira, ela também pode trair alguns componentes, a última, se a escola tiver algum problema na evolução, aconteceu alguma coisa num carro que não entrou, ela pode acabar correndo, então também tem que tomar muito cuidado. Eu diria que essa cabine onde nós estamos, que é a segunda, é a mais, entre algumas aspas, tranquila, porque a escola ainda está na metade, ainda tem bastante tempo para ela desfilar, então temos uma visão privilegiada. Eu vou listar aqui um pouco a lista de quesitos do Carnaval Capixaba para quem está acompanhando em casa, conhecendo nosso carnaval. Quesito que é o coração da escola, bateria. Também o samba enredo, que canta a história que a escola vai levar para a avenida. A harmonia, que representa o canto da própria comunidade. A evolução, que é como a escola se apresenta, anda pelo desfile. O enredo, que é a história que a escola vai contar mesmo, aquilo que está escrito pra gente aqui no caderno e que vocês vão ver a partir da plástica dos carnavalescos, dos adereços e fantasias. As alegorias e adereços, carros, né, alegóricos, as fantasias, a comissão de frente, que a gente já comentou aqui, vocês estão vendo aí na tela de vocês, e o pavilhão, que é o casal de mestre sala e porta-bandeira. Durante a nossa transmissão a gente vai detalhar um pouquinho mais cada um desses quesitos. Mas esses 9 que estão valendo pra gente descobrir quem é que vai desfilar no ano que vem no grupo especial do carnaval. Porque é um quesito que o departamento de harmonia cuida da evolução, então muita gente pode acabar fazendo essa confusão. Mas como o Winnie bem disse, a harmonia da escola é o canto, ou seja, se o componente está cantando e o entrosamento entre carro de som, bateria e os componentes da escola. Se a escola atravessar em algum momento, né, se acontecer de não acontecer esse encontro entre esses componentes, a harmonia da escola é penalizada. E a evolução é a organização. Lógico que a gente não está falando aqui de um desfile militarizado, né, onde todo mundo tem que andar marchando um atrás do outro, mas é o brincar carnaval com organização. É manter minimamente as alas alinhadas, a mesma quantidade de pessoas por fila, em conjunto entre elas. Então é isso. Harmonia, o canto da escola, evolução, a organização da escola.
Marina Zanqueta e Marcos Paulo, primeiro casal do Andaraí. Um casal tradicional do Carnaval Capixaba. A Marina, que é de uma família de sambistas, está tendo a oportunidade de desfilar com o primeiro pavilhão do Andaraí esse ano. Isso, e o Marcos Paulo, além de ser mestre-sala, ele também é um formador dentro dessa área, né? Formou muita gente, tem esse trabalho de preparação corporal para outros mestres-salas, para outros casais, porque ele também tem a formação na área de educação física, né? Da escola? Vamos. Pra gente entender como vem Andaraí. Tá chegando a ficha técnica pra vocês e as imagens aí, ó. A chuva voltou. O primeiro casal vem de Chapeuzinho Vermelho e Lobo Mal, né? O conto da vovó, a história da vovó. São as histórias clássicas que todo mundo conhece, que a vovó conta, mas que anda também pelo imaginário de todas as crianças, né? Quem nunca ouviu a história da Chapeuzinho Vermelho? Eu conto pro meu filho que tem só um aninho. Imagina, né? Belíssima, olha. Aí essa é a apresentação do casal pra cabine, tá, pessoal? Marina Zanqueta e Marcos Paulo estão sendo avaliados nesse momento. Importante saber. Agora sim, vamos lá pra ficha técnica, gente. Conseguimos colocar na tela. Agora sim, Andaraí, diretora de harmonia Kelly Cristina, intérprete Lauro Campos, o enredo que a gente vem falando aqui, histórias que a vovó contava. São 18 alas, 3 alegorias, que são os carros, né? 1000 componentes e as cores do Andaraí, verde e rosa. Cores representadas aí na comissão de frente, né? E agora a gente começa a contar um pouco essa história que as vovós contam a partir do desfile do Marcelo Braga, né? E a comissão de frente, que estava aparecendo ali, ela é coreografada pelo Matheus, também conhecido como Cabelucho, que já tem uma história aí no Carnaval de Vitória. No ano passado ele fez a comissão da Chega Mais e agora ele assume o lugar de George na Andaraí, trazendo toda a dança, que ele já é uma característica do trabalho dele, e que vem trazendo as histórias, ou melhor, as crianças da década de 90 lá do Morro Santa Marta, para a qual a vovó vai contar toda a história ao longo da avenida. E ali atrás são as baianas, né? O brilho e a magia da fada madrinha. Então as baianas vêm representando a fada madrinha. A gente já percebe uma tentativa de subversão do Andaraí, né? Que tradicionalmente as escolas aqui de Vitória gostam de vir como comissão de frente, seguido do primeiro casal. No Andaraí não, a gente já abre a primeira noite com algumas mudanças. O Andaraí traz a comissão de frente, em seguida a sua ala de baianas, depois o seu abre alas e depois o seu primeiro casal, como vocês estão vendo aí nessa primeira imagem. Já é uma tentativa de mudar. Exatamente, mudança, né? A mudança ela é sempre bem-vinda. E existe alguma regra de em alguma aula que tem que ter? É uma comissão de frente, né? Tem algumas aulas que fazem parte do... que não são julgadas, mas que fazem parte da verificação. Uma delas é a ala das baianas. E a velha guarda também não é julgada, mas ela é importante para a manutenção do nosso carnaval, né? Afinal, foram eles que fundaram as escolas, eles que criaram esses pavilhões, então a gente tem que sempre reverenciá-los. Estamos vendo imagens da bateria. Bateria de Mestre Caio, Mestre Pipoca, como ele gosta de ser chamado também. A bateria que também vem de um personagem tradicional, é o Peter Pan que tá ali?
bateria tá de Peter Pan. Peter Pan, é isso. Outra história tradicional para as vovós contarem. E até parece, até parece. Aqui já chegando no recuo. Vamos lá, deixa de lado. E essa alegoria que a gente está vendo aí, né? Que é o primeiro carro. Traz o reino encantado. Pra gente já entrar nessa história. Tem um grande personagem aí na frente, um pouco assustador, né? Esse carro. Já remetendo também que a história que a vovó conta às vezes dá um medinho, né? Tem um pesadelo ali no meio quando conta perto de dormir. Então o carro já traz um pouquinho disso também. Uma curiosidade é que o carnavalesco, ele é ator, né? Ele vem do teatro. Então ele recorreu a todos os colegas, artistas dele. Então tem muitos artistas do teatro capixaba ocupando, representando esses personagens clássicos, tanto no primeiro carro, quanto nos próximos carros que a gente vai ver aí. E essa parte da entrada da bateria aí no recuo, quais são os critérios, né? O que se avalia para não ter problema? O que tem que acontecer para estar tudo bem? Então, é ideal que a bateria entre e não forme um grande buraco. Mas existe um limite também que o jurado tem que entender, que tem 180 pessoas, 200 entrando, saindo da avenida para entrar no recuo e que, querendo ou não, vai formar um buraco menor que seja. Mas se a escola conseguir adiantar a sua ala que está vindo e atrasar um pouco a ala que está na frente, o buraco rapidamente é tapado e a escola não perde ponto. E justamente quando a bateria entra no recuo, muitos mestres de bateria acreditam que esse é o momento de descanso, assim, porque você pode dar água para os ritmistas, né? Afinar um instrumento ou outro ali. A gente está numa noite chuvosa, então pode acontecer de algum instrumento desafinar. Mas a gente sempre tem que lembrar que isso é uma competição e que em frente ao recuo de bateria tem uma cabine de jurado. Apesar de não estar tão perto, a bateria também pode estar sendo avaliada ali no recuo. A gente abre a primeira noite aí com um grande desfile. Vamos lembrar que o Andaraí foi a escola rebaixada no Carnaval de 2023, por isso ela está abrindo o grupo de acesso do Carnaval de 2024, é uma parte do regulamento, é uma das obrigatoriedades. Parece estar tendo um problema ali, mas a gente vai esperar informações dos nossos repórteres. Continuando, Andaraí abrindo a primeira noite de desfiles, já com muita cor, muita empolgação. É uma escola que acabou de implementar o grupo especial, então ela já sabe como que é, o que tem que fazer para voltar lá para o grupo de elite do Carnaval Capixaba. São páginas que Caio. Eu me lembro em confiança quando o mundo me sorriu. Aí são algumas, essa aula que a gente está vendo, remetendo folclore também, né? É uma coisa, a gente vai ver a separação entre setores do desfile. Como é um samba de reedição, o carnavalesco ele pegou o samba que já existe, mas reconstruiu a história. Porque lá em 91, o debate da escola era também esse afastamento das crianças, das histórias, né? Se perdendo um pouco no mundo tecnológico. A gente ainda vive esse problema, ou essa questão, mas ele aqui, ao invés de recorrer às histórias clássicas europeias, ele vai trazer as histórias que se contam em Santa Marta, que se contam no Espírito Santo, o folclore brasileiro. Uma visão mais próxima dos debates atuais da educação e da cultura, né? E bem regional também, né? Sim. A gente vai ver aí o João Bananeira, personagens ilustres da cultura capixaba. Tem a ala do folclore brasileiro, como a gente falou, as cantigas de roda, tão importantes também, né? Da nossa tradição popular. Danças folclóricas. Essa aí é a primeira alegoria. Traz esse reino encantado, nessa referência aos palácios. E aí já é uma referência mais europeia, né? Os
contos tradicionais. Isso, o primeiro setor vai fazer alusão a essa ideia mais antiga lá do primeiro enredo. Mas aí você vê que logo depois se transforma, né? Mas traz, e porque também faz parte da nossa cultura, né? Isso do setor, Winnie, que você falou, toda escola faz essa separação, né? É a forma que ela vai dividir a história que é contada na avenida. É o início do fim. Isso. Então, tem escola que desfila com 4, 5 setores. Às vezes ele é dividido por um carro, mas nem sempre. E ele pode ser cronológico ou não, né? Tem muito carnavalesco que começa a história aqui, vai um pouco pra lá, depois ele volta, mas a setorização é importante para ele apresentar pro jurado. Olha, até aqui eu estou falando disso, daqui até ali eu estou falando daquilo, e assim sucessivamente. E a narrativa, a forma da escolha dessa narrativa também é a identidade, né? Com certeza, a identidade de cada carnavalesco também, né? Que apesar de ter que respeitar muito a história daquela escola, o histórico de enredos, também precisa colocar um pouco da identidade dele, né? Deixar aquela marca para que o carnaval se diferencie, né? E aí, gente, vocês que estão acompanhando no YouTube e aí nas nossas redes sociais, como é que tá tudo aí? Tá tudo bem? Da onde você está assistindo? Comenta aí pra gente de que lugar do mundo está você. Pela TVE, a primeira na avenida. Se for postar foto aí de casa assistindo o desfile, marca lá, @TVE Espírito Santo, a hashtag Carnaval na TVE. Uma curiosidade da construção do enredo, Luana, é que para construir essas histórias, o Marcelo foi ouvir as mulheres mais velhas da comunidade. Então, ele fez uma roda de conversa com o pessoal que estava no desfile de 91, tanto para saber o que eles sentiam da memória desse desfile, mas também para saber um pouquinho do que eles gostam de contar em Santa Marta. Então, uma parte desse desfile é construído pela história oral. Pela história das contação. vovós. Muito legal, isso é importante. É o envolvimento também da comunidade, né? Sim, sim. Isso faz toda a diferença. É muito bom quando você desfila sabendo que você faz parte da construção daquele enredo. E vocês que acompanham os bastidores do carnaval, a comunidade de Santa Marta abraça, né? Abraça a escola. O Andaraí, ele tem uma história muito familiar, né? Vem da família do Lauro, que é o intérprete da escola, a própria família do Thiago Bandeira, que é o atual presidente, a família do Caio, que é o mestre de bateria. Então, assim como diversas outras escolas que a gente vai ver aqui na noite de hoje e na noite de amanhã, são muitas famílias que estão envolvidas, então acaba que os barracões são no quintal de um, na pracinha, no campo do Caxias, que No bar. No bar, exatamente. Então, sou capaz de apostar, Luana, que todo mundo se conhece dentro do desfile de hoje. Para aí. Isso deixa tudo mais emocionante. Eu tive a oportunidade de fazer uma ala lá na Andaraí. E é isso, quando você chega no Biscola, a gente chega de mansinho, né? Cabeça baixa. A gente chega de mansinho. Mas eu fui tão bem acolhido, tão bem recebido, porque você sabe quem tá ao seu lado, né? Você consegue entender quem faz parte da escola e as pessoas te acolhem. É muito bom passear um pouquinho pelas comunidades, pelas escolas. A gente tá vendo aí aula ó, com as cores do Espírito Santo. Tá preenchendo, ó, a escola tá preenchendo todo o sambão que tá bem iluminado, tá bonito de ver. A estrutura é diferente esse ano, né? Como você disse no início, são 22 câmeras, né, Luana? O PVE aí que tá sempre na avenida com as escolas, mais uma vez investindo pesado em equipamento para transmitir o grupo de acesso, única televisão aberta para transmitir. Muito importante isso. É a primeira na avenida. Vamos ouvir o samba um pouquinho? Bora acompanhar.
gente, mentira da liberdade. Quero vir, quero vir, quero vir. Vamos cantar, vamos cantar. Isso é andar aí, mané. E vovó, vai, vovó, que maravilha ser criança. Me conta a bela história, meu sorriso. Me faça mais feliz da minha infância. Pois eu não me falar com andar aí, vovó. Consegue ver aí nessa imagem aberta o segundo setor da escola, né? Que é o que a gente falou. Ela começa com as histórias mais dos clássicos europeus para depois passear pelo folclore brasileiro e capixaba. E aí, ó, a segunda alegoria com os atores que eu falei interpretando esses personagens. É o folclore ganhando vida. A floresta representada ali na alegoria. Grande árvore da vida. O segundo casal da escola já vem abrindo o terceiro setor, que é Aprendemos com as Histórias, tem até nas telas. Mas isso é bom? Que é o Guilherme Pimenta e Ana Beatriz Carvalho, que carregam o pavilhão do Andaraí ainda quando ele era azul e branco, né? Hoje o Andaraí se veste de verde e rosa, mas o pavilhão da escola já foi azul e branco. Então o segundo casal vem com o pavilhão mais antigo da escola. Muito bonito aí. O Guilherme e a Ana Beatriz representando Alô Criançada, hoje tem história. Vale ressaltar que Andaraí é a escola com a instituição de carnaval mais antiga que desfila no sambão. Eu sou Piedade e eu sei que tenho que dizer que nós somos a pioneira, a primeira escola de samba. Mas a Andaraí, ela começa ainda como um time de futebol. Então a fundação dela é anterior, lá nos anos 40, e só depois que ela vai se tornar uma escola de samba. Ó, a gente tá vendo nessa imagem que a segunda alegoria da escola está com problema. Até o intérprete Lauro ali entrou para tentar corrigir. Vamos ver se nossos repórteres conseguem ver o que está acontecendo, mas ela não está conseguindo andar em linha reta. Da concentração para dispersão, ela está puxando para o lado das arquibancadas. Vamos ver se a gente consegue apurar qual o problema e torcer para que o desfile do Andaraí continue acontecendo normalmente, sem estourar tempo, porque está muito bonito, né? A escola se vestiu bem para fazer essa reedição do Enredo de 91. Essa é a Aline Lopes, que ela vem de AI, a inteligência artificial. Que é o terceiro setor da escola, né? É, que vem contando essa relação da tecnologia com as crianças, com as histórias, com esse entretenimento, né? Que pode ser uma provocação, né? Acabar com a tecnologia, com as telas, né? Das crianças. Toda escola tem ala das crianças? Não é uma ala obrigatória, mas muitas escolas procuram manter. Temos escolas até do grupo especial que por alguns anos abdicaram da ala das crianças e estão voltando. Mas é muito importante que tenha, porque assim como a velha guarda, que é a nossa base, as crianças são o futuro da escola de samba. Eu já passei pela ala das crianças, o Nino já passou. É muito importante para que continue sendo construído esse amor que as crianças têm ao pavilhão, esse carinho de ir aos ensaios, de frequentar os ensaios de bateria e de ver a escola de samba que você aprende a gostar desfilando. É muito importante que a ala das crianças seja mantida em todas as agremiações do Carnaval Capixaba. É notório que quando você tem o envolvimento dessas crianças desde o berço, que elas vão desenvolver com mais facilidades e ocupar cargos importantes. Quando a gente vê uma geração jovem aí de mestres de baterias,
de coreógrafos, de passistas, de destaque, a gente vai perceber lá no baú de fotos, né, Vini, que essa galera já tem história para contar, porque eles estão acompanhando as famílias, eles já estão fazendo parte da história das escolas, né? A gente está vendo imagem aí do início desse segundo setor da escola, que é quando traz mais a regionalização, fala mais aqui do nosso folclore. Então a gente tem essa aula representando o folclore capixaba, as cantigas de roda logo atrás, e tem o Congo, que a gente não falou ainda, que está muito bem representado ali pela banda de Congo de Santa Marta, que é Amores da Lua. Tem o mestre Ricardo Salles, que está ali no meio, que é o mestre de Congo mais jovem do Espírito Santo. E agora aí na tela já estamos vendo imagens do terceiro setor. Essa ala que vai atrás das crianças fala muito da tecnologia, né? Essa ala prateada aí representa essa tecnologia. E tem o Congo, depois tem o Ticumbi ali atrás também. Nesse mundo adverso, o que dizer sem progresso? Alegria, alegria! É isso aí, vambora, vambora! Questão de má humanidade, nos gerando a liberdade. Vou destacar aqui o intérprete da escola, que é o Lauro Campos, e ele é um dos mais antigos do Sambão do Povo, que ainda está aí cantando. E tem mais de 40 carnavais na Avenida. Já passou por outras escolas, defendeu importantes títulos e é uma voz muito importante para o Carnaval Capixaba, que conecta várias gerações, conecta vários tempos do Carnaval. Além de intérprete, ele é professor atuante na escola e compositor de famosos sambas do Carnaval Capixaba. E aí a bateria. Bateria Puro Veneno de Mestre Caio. Inclusive esse samba é a composição dele, se eu não me engano. Eu conferi aqui, mas ele é um dos compositores da primeira versão. Como será que estamos de tempo, hein, gente? Será que tá dentro do tempo aí, ó? Escola Andaraí. Tem uma ala também aí que está representando a informação, ó, que vem o pessoal segurando alguns livros, que é a importância, né, de perpetuar o conhecimento. Ó, o carro ajustou, mas centralizou mais um pouquinho, né? Centralizou mais, ó, já passou ali do recuo de bateria, agora ele parece que alinhou. Aí vai terminar seu desfile sem nenhum grande problema. Vamos ver o tempo? Como é que tá? Dá pra colocar na tela aí pra gente? 43 minutos, 36 segundos. Só para lembrar, né, que a gente não falou no início da transmissão, mas cada escola tem um tempo mínimo de 45 minutos e máximo de 55. E se ela ultrapassar ou não atingir os 40, se ela não atingir os 45 e ultrapassar os 55, ela começa a perder a partir de 0,1 décimos. Mas lembrando, é só se o relógio virar em 56, né? Até 55 e 59 segundos ainda não perde ponto para a escola. Mas e parece pouco, né, Luana? Mas Parece. 0,1 já definiu o título e já definiu o rebaixamento aqui no Carnaval. E isso, o relógio para quando o último integrante pisa fora. Isso aí. da linha. Tem uma comissão de dispersão que a Lieses prepara, que tá pronta lá para quando o último componente, que geralmente é a bateria, ultrapassar, fechar o portão. Então, quando fecha o portão, é que o relógio para e o desfile é cronometrado da escola. E a chuva deu uma trégua de novo aqui no Sambão do Povo. A bateria tá saindo do recuo. Daraí vai passar antes dos 55 sem nenhum problema. São poucos metros para ela concluir o desfile. Está chegando aos 45 agora, vai passar tranquilo. O mestre Caio ainda vai poder apresentar suas maravilhosas bossas lá na última cabine de jurado sem nenhum problema.
gente tá vendo aí a rainha de bateria. Isso, a rainha Stephanie Almeida, que tá aí assumindo a coroa da bateria do Andaraí esse ano. E fazendo uma linda apresentação. Ela veio de sininho. Isso. E aí a madrinha. Nós temos uma característica nas baterias que é de sexta-feira, é de ter um grande apoio das escolas do sábado. A Andaraí, por ser uma escola que desceu há pouco do carnaval passado, ela está com uma bateria mais inteira aí, formada com seus nomes. Vocês falaram das bossas. A bossa da bateria. A bossa da bateria, eles fazem. O que significa, né? Quando fala bossa da bateria, o que é isso? A bossa da bateria é um conjunto de convenções que cada bateria apresenta. Seja um destaque para o tamborim, um destaque para o repique, as caixas, para o surdo de primeira ou de segunda. Então, e é o momento que o mestre ele mostra que cada ensaio valeu a pena, que cada dia que foi dedicado aos ensaios de semana que acontecem nas escolas, mostra para o jurado aquilo. Então, cada mestre tem sua característica. Uns fazem algumas convenções, outros fazem muitas, outros fazem paradonas. Então, tudo isso está sendo avaliado. E é bom a gente ressaltar também que eles são avaliados de frente para a cabine, né? Então, não é no campo de visão todo. Se eles passarem na primeira cabine, eles não estão sendo mais avaliados. O jurado está olhando para o mestre e ali está valendo. Foi um acordo feito para esse carnaval. Exatamente. O que é a subjetividade? Né? É aquilo da gente evitar que o jurado diga na justificativa gostei ou não gostei. Porque eu gostar ou não gostar, cada um de nós três aqui vai ter uma opinião diferente do Andaraí. Pode gostar, pode não gostar, pode ser bonito, pode não ser bonito, mas que também entra na subjetividade. O que é bonito para mim, o que é bonito para o Fulano, o que é bonito para o Índio. Então, a partir desse carnaval, algumas mudanças foram feitas para que todos os 27 jurados apresentem justificativas da nota, inclusive da nota que for 10. Então, também justificar a nota 10 nesse carnaval, para tentar cortar ao máximo a subjetividade. Vou aqui corrigir o nome da rainha. Eu falei Stephanie Almeida, mas é Stephanie Adriano. Está estreando esse ano ao lado da Mariana Almeida, que já tem mais anos aí à frente da bateria como madrinha. Pois o futuro virá e vale a pena lembrar o Zé Cabeça e vovó. Vovó, que maravilha ser criança. Me conta a bela história, meu filho. A gente tem meio que um robô ali, mas é uma conexão entre esse espaço virtual e a ancestralidade da avó, né? Da vovó que tá contando essas histórias. Pessoal, só uma pequena correção aqui, eu fiz uma confusão entre Lieses e Liesde. O 10 no grupo de acesso não precisa ser justificado, é do 9 ao 9.9. Então, é uma informação para amanhã já, para Liesde, o 10 precisa ser justificado. Mas hoje, nas escolas do grupo de acesso, apesar de terem sido criados alguns métodos para evitar a subjetividade, ainda não estão obrigando o jurado a justificar a nota 10. Só uma correção para a gente não se perder também. De pureza sem cantos, que no tempo é o cime. E aí, que o amor começou no sapatinho, mais tarde Cinderela, em princesa se tornou. Foi na gaiola, e lá em Joãozinho, a bruxa feiticeira apareceu. E vai de bola, vovó. Vamos cantar! Eu não quero chorar. Vambora, gente! Eles que contam as histórias, né, Luana? E essas histórias que mantêm as tradições. Uma das tradições é o samba, a escola de samba. É muito legal quando a gente vê que
o samba enredo, ele está exatamente mostrando o que a gente está vendo na avenida. No final do samba da escola, menciona: deixem de lado o robô, use o botão de uma flor na esperança de um mundo mais irmão, pois o futuro virá, vale a pena alertar, use a cabeça, não esqueça o coração. A gente está vendo exatamente o robô ali com a velha guarda, que é quem conta todas essas histórias para as crianças, seja de Santa Marta ou seja das comunidades espalhadas do Carnaval de Vitória. Ficou redondinho. Isso. Uma coincidência que acontece algumas vezes é do desfile daqui do Espírito Santo acontecer no dia de Iemanjá, que é hoje. O orixá, que é o orixá dos mares, a mãe das cabeças, né? Que é comemorado no Brasil no dia 2 de fevereiro. E aqui no Espírito Santo a gente tem toda uma cultura de adoração a Iemanjá, inclusive no Pier de Camburi hoje aconteceu várias cerimônias, mas uma parte do povo de Santo hoje se reuniu aqui no Sambão, numa lavagem histórica, um momento histórico. Essa mobilização aconteceu com várias casas, lideranças do povo de terreiro do Espírito Santo, mas uma mensagem me comoveu, foi de Pai Rogério, que a gente vai passar aqui pelo Sambão, que além de pai de santo, ele é presidente e carnavalesco de uma escola da Serra, da Mocidade Serrana, mas já passou por outras escolas da Serra, e ele tem um amor pelo santo, um amor pelo sagrado e um amor pelo carnaval. E aí ele tá muito debilitado nesses dias, mas mesmo assim ele colocou toda a energia tanto para a escola de samba sair, que vai desfilar lindamente no domingo, mas também para esse momento acontecer, que ele sempre sonhou aqui no Sambão. Vovó, que maravilha ser criança. Me conta a bela história pra eu sorrir e faça mais feliz da minha infância. Vovó, que maravilha ser criança. Me conta a bela história pra eu sorrir e faça mais feliz da minha infância. São páginas do pensamento alcança. Eu me lembro criança quando o mundo me sorriu. Contos de purezas e encantos que no tempo não se perderam. Contos de purezas e encantos. Vamos cantar! Que no tempo não se perderam. E o amor começou no sabatinho, mas tarde se galera é princesa. Aqui no Sambão do Povo, Andaraí. E aí, minha gente, quero saber de vocês, Vinícius, Winnie, o que vocês acharam aqui desse primeiro desfile abrindo hoje? O que fica? Qual a sensação? A gente viu uma história sendo contada mesmo. O samba cresceu na avenida, é um samba que faz parte da história da escola, de muito amor para a galera da Andaraí, e o pessoal cantou dentro da avenida e a gente conseguiu ver a história sendo contada a partir dos setores, desde lá das crianças de Santa Marta, sentando para ouvir a história, as histórias clássicas dos contos de fada europeu, a cultura capixaba e a conexão do início com o final, com a velha guarda representando tanto a passagem do tempo quanto essa conexão ancestral mesmo a partir da oralidade, né? E você acha que foi bem executado isso? Eu acho que o Marcelo soube brincar bastante com as cores, é uma característica
bem pessoal dele mesmo, de teatralizar carros alegóricos, tanto que ele trouxe os amigos dele do teatro. É um enredo muito bem contado, né? Quando a gente faz uma reedição, é muito comum que quem viveu o desfile de 1991 faça a comparação, né? Mas eu acho que quem está baseado no desfile de hoje está muito contente com o que viu. Andaraí mostra que a queda do grupo especial para o grupo de acesso em 2023 foram coisas do acaso, né? Tivemos um problema de quebra de carro alegórico, alguns problemas de evolução, mas que sim, o Andaraí gosta de frequentar o grupo especial. Eu tenho certeza que no dia da apuração vai brigar por boas notas aí. Eu vou ficar atento aos quesitos, né? Porque uma das formas da Andaraí se organizar é a partir dos quesitos. É uma escola que emociona sim, mas que ela pensa assim: quanto que eu posso ganhar com uma comissão de frente bem executada, bem vestida, né? Contando bem a história? Como que eu posso preparar bem o meu casal para ele ter um impacto? E aí para os jurados, mas também para a avenida, alegorias que não vão ter só tamanho, vão ter acabamento. Então vai fazer do tamanho que dá para fazer bem feito. E o conjunto de fantasias teve um equilíbrio, assim. Muita cor, muita cor. E aí é isso que a Andaraí buscou e apresentou nesse desfile. Sim, história muito bem contada, né? O enredo é muito bom quando a gente vê enredos de fácil leitura. E a gente conseguiu absorver muito bem a ideia do carnavalesco aí hoje. A linearidade também, né? Da história. O samba, eu acho que cresceu muito na avenida. E parabéns ao Andaraí pelo desfile, por ter sido a primeira escola. Tava uma chuva absurda aqui no início do desfile, parou, voltou, mas que bom que a escola conseguiu concluir o desfile aí sem chuva. A gente vai poder contar com a fala do próprio carnavalesco. E aí, Marcelo? Boa noite, né? E aí, tá ligado isso aqui, gente? Boa noite, Marcelo. Boa noite. Parabéns. Obrigado pela presença de todos. Obrigado, Sérgio,